Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E vamos a mais uma terça-feira, mais um encontro, em que estamos vendo um dos belos textos de Pedro Camargo Vinícius no livro O Mestre na Educação, a Natureza Humana. Dando continuidade, então, para finalizar a esse texto, nós falávamos ali da vinda de Jesus, da necessidade do modelo completo, porque nós somos, como sabemos, né, obras inacabadas, espíritos em construção. Estamos caminhando nessa escalada evolutiva, mas precisávamos de um modelo, né? E quem o maior modelo, se não o guia da humanidade, o nosso Mestre Jesus, que esteve aqui conosco? Falávamos nesse sentido e dando continuidade, a larga parábola que temos a percorrer em demanda do modelo é obra de educação. Educação que se transforma em autoeducação. Kant, o filósofo, assim compreende a educação: desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível, tal o fim da educação. Pestalozzi, o pedagogista consumado, diz: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. John Locke, grande preceptor, se expressa desta maneira sobre o assunto: educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme à dignidade e à excelência de uma criatura sensata. Lessing, autoridade não menos ilustre, compara a obra da educação à obra da revelação e diz: a educação determina e acelera o progresso e o aperfeiçoamento do homem. Froebel, o criador do kindergarten, jardim da infância, afirmava que em toda criança existe a possibilidade de um grande homem. Denis, o incomparável apóstolo do Espiritismo, proferiu esta frase lapidar: a educação do espírito é o senso da vida. Diante do que aí fica, nos diz Vinícius, será preciso acrescentar que o objetivo da religião é educar o espírito? Se o sal tornar-se insípido, para que servirá? Como Jesus, os educadores dignos de tal nome creem firmemente na reabilitação dos maus. Os novos apóstolos do cristianismo não dirão dos seminários, mas do magistério bem compreendido e melhor sentido. Então, os novos apóstolos do cristianismo não virão dos seminários, mas do magistério, bem compreendido e melhor sentido. Perniciosas e desastrosas, nos diz Vinícius, têm sido as consequências decorrentes do falso conceito generalizado sobre o caráter humano. Tal Vesânia gerou o pessimismo que domina a sociedade. O vírus que tudo polui e conspurca é, a seu turno, outro efeito oriundo da mesma causa. Que pretendem os industriais da cinematografia, exibindo películas dissolventes e até indecorosas? E os literatos e romancistas, abarrotando as livrarias de obras frívolas, enervantes e imorais? Isso ele está nos dizendo lá, né? Há várias décadas atrás. Então,
Imaginemos hoje, então, 1900, o prefácio, 1976 foi assinado o prefácio, 1976. O que não se poluiu, né, nessas últimas décadas. E os literatos e romancistas repetindo, abarrotando as livrarias de obras frívolas, enervantes e imorais, e o empresário teatral com suas comédias corriqueiras, impudicas, eivadas de obscenidades? E os musicistas com seus jazz, foxtrots, machiches? E os costureiros e modistas com sua indumentária que peca pela falta de decência e decoro? Todos eles convencidos de que a natureza humana é essencialmente corrupta. Esse foi o tema deste texto, né? Que a nossa natureza seria corrupta, né? Que o mal estaria em nós, né? E ele desenvolveu todo um tema mostrando que isso é uma inverdade, porque a nossa essência é divina. Então, o mal não está em nós como criação. E os costureiros modistas, com sua indumentária que peca pela falta de decência e decoro? Todos eles convencidos de que a natureza humana é essencialmente corrupta, estão atuando através da corrupção. Visando a lucros, imaginam que o meio mais seguro de êxito seja aquele. No entanto, se o cinema se transformasse de escola do vício em escola da virtude, deixaria de existir por isso? Respondemos pela negativa sem titubear. Teria concorrência melhor e maior, como há leitores para os bons livros, como há apreciadores da arte pura. A falsa ideia de que o êxito na cinematografia, nas artes, na indústria e no comércio só se alcança acoroçoando a maldade e a ignorância humana é um estrabismo herético e execrável. A teologia tem sustentado esse erro pernicioso através dos séculos pela palavra de seus corifeus, prejudicando seriamente a evolução da humanidade. A pedagogia, em seu glorioso advento, vai destroná-la, desembaraçando a mente humana dessa pedra de tropeço. A verdade está com a pedagogia. Com a teologia, o caos, a confusão, as trevas. Com a pedagogia está o otimismo sadio, alegre e forte. Repetindo, a verdade está com a pedagogia. Com a teologia, o caos, a confusão, as trevas. Com a pedagogia está o otimismo sadio, alegre e forte. Então, ele fecha com chave de ouro o texto, nos trazendo mais uma vez essa certeza que o crescimento humano, a obra de redenção humana reside na educação. E em seguida, ele traz um texto também maravilhoso que ele chama de Jesus, o Mestre, que vem bem a calhar para os dias que estamos vivendo. Jesus curou cegos de nascença, surdos mudos, epiléticos, hidrópicos, doidos e lunáticos, paralíticos, reumáticos e leprosos. Sarou finalmente enfermos de toda a casta que a ele recorreram em busca do maior bem temporal, a saúde. No entanto, jamais o Senhor pretendeu que o dissessem médico ou clínico.
Jesus frequentava o templo e as sinagogas, onde atendia aos sofredores e ensinava ao povo as verdades eternas, mas nunca se inculcou o levita ou sacerdote. Jesus predisse com pormenores as particularidades, o cerco, a queda. Aliás, repetindo, Jesus predisse com pormenores e particularidades o cerco, a queda e a ruína de Jerusalém. Nós lembramos exatamente quando ele se volta para os discípulos, né? Eles estavam ali porque o hebreu, né, o judeu, eles iam várias vezes a Jerusalém. E eles com Jesus foram algumas vezes. E numa das vezes, os discípulos se voltam para Jesus, observando ali a beleza do templo, e diz: "Que bela construção!" E ele profetiza que não ficaria pedra sobre pedra, né? Então, é isso que estamos vendo aqui. Jesus predisse com pormenores e particularidades o cerco, a queda e a ruína de Jerusalém. Como essa, fez várias outras profecias de alta relevância. Penetrava no íntimo dos homens, devassando-lhes os arcanos mais secretos. Porém, não consta que pretendesse as prerrogativas de vidente ou de profeta. Jesus realizou maravilhas, tais como alimentar mais de 5.000 pessoas com 3 pães e 2 peixes, acalmar tempestade, impondo inconcebível autoridade às ondas revoltas do oceano. Ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e também Lázaro, sendo que este último já estava sepultado havia 4 dias. Vamos dar uma paradinha, então. Vimos que foi dito que ele, com a sua autoridade, né, fez as ondas revoltas do oceano se acalmarem. Na verdade, não era do oceano, né? O mar da Galileia, que é o lago Genezaré, que é de água doce, porque é alimentado pelas águas do rio Jordão, que desemboca no lago de Genezaré, e que ainda hoje tem ondinhas, né? Tem aí ondinhas, tem a praia, lembra realmente um mar. E na época, pelo que consta, era muito mais abundante a quantidade da água, e dependendo dos ventos ali, ficava muito revolto. E Jesus se volta naquele momento, não às águas, porque as águas é um ser inanimado. Ele se voltou aos espíritos encarregados dos cuidados com a natureza, né? Aqueles encarregados da natureza, e determinou que as águas se acalmassem, né? Mas há mentes que o ouviram e não a água em si, né? Quanto aqui a filha de Jairo, né, que era de Naim, né, filho da viúva de Naim. Aliás, a filha de Jairo, ela estava dormindo, né? E ele fala algo tipo talamita, alguma coisa assim, acorda, levanta, e a menininha se levanta porque ela estava em estado cataléptico, ela apenas dormia, né? A Lázaro, que estava enterrado há 4 dias, né? Ele não estava morto, porque se ele estivesse morto, Jesus não se prestaria a algo derrogando as leis, né? Porque as leis foram estabelecidas por Deus nosso Pai. Então, leis são leis, não é? Então, ele não contrariaria as leis da natureza. Ocorre que Lázaro estava em estado cataléptico letárgico,
já em estado de decomposição, já tinha ali as mãos os dedos necrosados, rosteados, por esses 4 dias nesse estado, mas pôde perfeitamente, com o magnetismo imenso de Jesus, reassumir aquele corpo com o qual ainda estava ligado. Não havia acontecido o desencarne. Então, são situações divinas, né, que Jesus trouxe ali para todo aquele povo, para chamar a atenção daqueles corações, para que eles observassem, porque muitos ainda eram embrutecidos, e o que os atrairia, porque há muitos preparados, bastariam as palavras de Jesus, mas para muitos outros precisava de algo mais significativo que atraísse, e atraindo acabavam ouvindo os ensinamentos. Por isso que Jesus focou na cura do corpo, mas o seu objetivo não era esse. O seu objetivo era alcançar a alma, mas eles recorreu a esse método pedagógico, auxiliando na saúde para alcançar a saúde do espírito, o esclarecimento da alma. E continuando, transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. E muitos outros prodígios operou, não pretendendo, apesar disso, que o considerassem milagreiro ou taumaturgo. Essa transformação da água em vinho, ela se deu logo no início do seu messianato, né? Porque Jesus propositadamente escolheu o seu primeiro momento numa festa de casamento, numa festa de bodas da família de sua mãe, né? Da sua família pelo lado de Maria. E os casamentos judaicos, eles demoravam dias. E, acabar o vinho para eles era algo tenebroso, porque significaria ah, um mau agouro, presságios ruins para aquele casamento. Por isso que Maria, muito preocupada, recorre a Jesus. E ele atende o pedido da mãe e transforma aquela água em vinho. Não precisamos exercitar muito a nossa inteligência para compreendermos que o vinho, que ele transforma, né, a qualidade daquele vinho, não levaria a bebedeiras, porque ele jamais colocaria uma composição que levasse a situações não favoráveis, né? Então, isso não é difícil nós compreendermos, mas o que dá para compreender muito bem é que foi um vinho muito saboroso, porque um dos convidados comentou: Mas o que é isso? Um vinho desta qualidade, depois de já ter dado outros? Normalmente, dá-se primeiro o bom, o bom vinho, para depois dar os de menos qualidades. E aqui nós vemos que o vinho de qualidade, de alta qualidade, veio depois, né? Então é interessante, né? Porque os melhores vinhos, acredito que se distribuam enquanto estão todos mais sóbrios, né? Depois vem os mais comuns, digamos, né? E e aqui foi o contrário, porque justamente esse bom vinho foi ali criado por Jesus, trabalhado por Jesus, né? E, e então dá para se perceber claramente que era um vinho de muita qualidade, porque foi elogiado. Jesus aclarava as páginas escriturísticas, fazendo realçar da letra que mata o espírito que vivifica, mas não se apresentou como exegeta ou ministro da palavra. O único título que Jesus reclamou para si,
ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. Este é o título por ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável e é absoluta. Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. Educar é remir. O Filho de Deus deu-se em sacrifício pela causa da liberdade humana. A cruz plantada no cimo do Calvário não representa somente a sublime tragédia do amor divino, representa também o símbolo, o atestado da fé viva e inabalável que Jesus tem na transformação dos corações, na conversão de nossas almas. Quando eu for levantado no madeiro, disse Jesus, atrairei todos a mim, asseverou ele. Todos notemos bem, todos, não uma parcela, mas a totalidade. Vemos por aí como é radical a sua confiança, a sua crença na reabilitação dos culpados através da educação. Sim, da educação. Dizemos bem, porque só um título Jesus reclamou, chamando-o a si. E o fez sem rodeios, sem rebuços, nem perífrases. Antes, com a máxima franqueza e toda a ênfase, o título de mestre. Dirigindo-se aos seus discípulos, advertiu-os desta maneira: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis de mestre, senão a mim. Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que o seu reino não é deste mundo. Dispensou igualmente a glória e as honras terrenas. Um só brasão fez questão de ostentar. Ser mestre, ser educador é significativo. Eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu, proclamou o Senhor. Esparzir luzes, revelar a verdade, distribuir o pão do Espírito, tal é a obra da educação, tal a missão do Redentor da humanidade. Que dúvida poderá restar a nós outros, neocristãos? Ele está chamando de neocristãos os que estão alcançando a Jesus nesse terceiro momento. Por quê? Nós tivemos 3 momentos na história da humanidade, 3 revelações fundamentais. A primeira, Moisés, que veio abrir o caminho, porque ele nos trouxe o conhecimento de um Deus único. Uns 1800 anos depois, mais ou menos, Jesus, né? A carne, o verbo se fez carne entre nós. Mais ou menos uns 1800 anos depois, a terceira revelação, que veio trazer a revivência do cristianismo na doutrina espírita. Então, aqueles que estão alcançando esse entendimento agora, né, nesse terceiro momento, podemos dizer que seriam os neocristãos, né? Então, que dúvida poderá restar a nós outros neocristãos sobre o rumo que deve tomar a nossa atividade, uma vez que o advento do Espiritismo é o do Consolador prometido? Que outra forma poderemos dar ao nosso trabalho que seja tão eficaz, tão profícua e benéfica à renovação social,
como aquela que se prende à educação no seu sentido lato e amplo? Trabalhemos, pois, com ardor e entusiasmo pela causa da educação da humanidade, começando pela infância e pela juventude desta terra de Santa Cruz. Que ensinamentos profundos! Que possamos beber dessas palavras, desses ensinamentos, desse grande educador Pedro Camargo Vinícius, que reconhece em outros, né, como ele citou aí, e citou entre outros o nosso querido Pestalozzi, né, que foi o mestre de Allan Kardec. Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, cuja pedagogia é a pedagogia do amor, aquele que nos afirma que só existe um processo educativo, só se alcança êxito na educação quando existe uma relação de afeto do educador para com o educando. Então, esses ensinamentos tão profundos devem falar alto ao nosso coração. A obra é de educação. E vamos treinando. Quando estamos tricotando alguma coisa ali para vestir uma criança que não tem uma roupa mais quentinha no inverno. Quando estamos preparando ali uma sopa num grupo de doação, ou cada um nos seus lares, preparando alguma coisa para ofertar a alguém, esse alguém, às vezes, é aquele que está trabalhando lá naquela esquina, lá naquela portaria. Então, são tantas coisas que nós vamos nos exercitando com as mãos, e tudo isso vai trabalhando a nossa mente nesse exercício da execução do ato. Nós vamos trabalhando, restaurando, reabilitando, arejando a nossa mente para o entendimento nesse processo de educação, de autoeducação. Que fiquemos em paz.